Então o Carnegie começou a dar, né, esse treinamento, porque virou um curso, então esse jovem começou a dar treinamento para as pessoas da corporação Carnegie e também para a família Rockefeller de como permanecer no poder. Não é? O que um homem de sucesso faz para permanecer no poder? Então ele elaborou as 16 leis. Lógico que eu peguei aqui só um resumo, né? Aí vocês vão ter que ler os livros, se vocês quiserem, né? Serem pessoas bem-sucedidas. E esse jovem, ele conseguiu, né, colocar na cabeça dos homens que queriam iniciar seus negócios, serem bem-sucedidas, ele colocou algumas frases-chave. Ele usava muito analogias e palavras-chave. Lembra do Robert Monroe? Lembra? O cara do M5, as frequências binaurais, isocrônicos, né, que vocês aprenderam. Ele fala que o homem, ele não é limitado, ele só pensa ser limitado. Então essas frases assim entram para a história. E esse jovem, ele tem centenas de frases. E duas frases que ele colocou foi essa, que eu achei interessante. O que a mente do homem pode conceder e acreditar, pode ser alcançado. Essa é uma frase que ele começava lá, os cursos dele, falando exatamente isso. O esforço só é expresso em reconhecimento quando uma pessoa se recusa a desistir. Ou seja, esses homens de negócio nunca desistiram. Eu acho interessante isso, né? Eles falavam, ó, o foco não foi totalmente certo. Eles iam reajustando seus focos até atingir a meta. Normalmente os fracassados fazem o contrário. Ele focou errado, deu errado, ele desiste e deixa outro ganhar, né, aquele espaço que ele, às vezes, até pensou primeiro do que os outros. Mas ele não teve a persistência para alcançar o sucesso, para alcançar ali a prosperidade. Então, esse jovem, ele gostava dessas duas frases. E mais uma centena de frases que ele ia dando curso para, inclusive, os funcionários, né, de alto escalão dos Carnegies e dos Rockefeller. Ele ia lá e dava esses cursos. Só que ele se animou com o negócio e aí ele resolveu fazer o livro. E lançou um livro e jogou para o mundo. E esse livro virou um best-seller, né? E depois vários outros livros. Se eu não me engano, um é A Lei do Triunfo. E esse jovem se chamava Napoleon Hill. Agora eu vou deixar bem claro, viu? Ele era talentoso, mas 20 anos de investimento maciço, altos investimentos, né, por esse indivíduo aqui. Porque ele queria saber o segredo para ganhar o dinheiro mundial. Ele foi também assessor de Roosevelt, presidente da República. Ele foi assessor de um monte de gente famosa. Então esse jovem, na época ele é bem jovem mesmo, talvez 23, tal. Esse jovem conseguiu fazer sucesso. O que o Napoleon Hill ele percebia? As pessoas de sucesso, elas, lógico, o social de pessoas de sucesso é maior do que as pessoas que não têm sucesso. Eles observavam pessoas que pensavam muito parecido com eles e se associavam a essas pessoas, não é? Por exemplo, eu gosto de parapsicologia, eu crio um CEAP e vou convidar pessoas que gostam do tema e vai ser muito mais fácil para poder eu fazer o meu trabalho ou desenvolver uma pesquisa. Eu posso fazer um curso de hipnose e tem muita gente que gosta, né, que tem afinidade com hipnose, vai ser muito mais fácil as pessoas que têm afinidade com hipnose. Só que comercialmente, a gente sempre faz o contrário, a gente associa com pessoas mais fracas do que a gente, na maioria das vezes. Eu falo para vocês, eu fui ensinar artes marciais, né, uma vez, você tem aqui dos garotinhos, e eu falava para esses garotinhos que eles precisavam pensar grande. A maioria era de zonas de risco, alguns já tinham até experimentado drogas, e eu falava para eles, se vocês não pensarem grande, vocês vão ficar pequenos.
e não é pequeno no tamanho. E aí eu expliquei o termo pequeno, que eu não quero falar aqui, porque para mim não ficar emocionado. Era muita coisa ruim que eles passavam, né? Então, falei para eles, tem que pensar grande. Eu não estou falando para ser arrogante, não estou falando para passar por cima de ninguém. Mas você tem que ter alma forte, mente forte. Então, esse garoto aí, tem uma foto dele. Bom, eu queria que vocês sentissem a energia de cada gesto dele. A energia é muito poderosa. Mas dá uma olhada no começo, quando ele começou. Como ele era tão inseguro, né? Uma timidez fora do normal. Aí você vê todo desconchambadinho, né? Todos eles eram todos assim para baixo, né? E aqui já estava né? Então transformar alguém, né, com uma mente forte exige que a pessoa também ela tenha bons ouvidos, né? Porque a gente dá a dica para a pessoa, ela não faz o que você está indicando para ela, ela faz uma outra coisa. E vocês vão ver que tem uma lei aí que fala que a gente tem que, se o outro consegue fazer, a gente copia aquele. Mas a gente olha para aquele e copia outro, né, inferior, e aí não vai dar certo. Vamos tentar. Isso é uma coisa que toda pessoa bem-sucedida ela faz. Põe dentro do guarda-roupa, abre a gaveta, tá lá, abre o armário no banheiro, tá lá, e assim. Chega uma hora que ele não esquece. O ser humano ele não tem foco. O foco da gente é muito disperso, né? Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, eu não sigo um objetivo sem ter paradas. Então eu tenho paradas, né? Isso é ruim porque quando eu paro eu vou para outra coisa. E aí a energia daquela ali já não é mais a mesma intensidade. Não é? Não tem mais a mesma intensidade. Por isso que concretizar objetivos precisa colocar energia e fazer a manutenção da energia. Porque um projeto ele não se retroalimenta a partir só dele, não. Eu preciso alimentar o meu projeto todos os dias. É assim que a gente consegue. É que nem mexer aqueles aparelhos. Depois a gente põe aí, né? A primeira vez que eu fazia aquilo, foi esse negócio é difícil demais, né? Mas é a primeira? Eu tinha feito 2 semanas só, né? Aí depois eu botava a mão lá, não estava nem aí. Pá, teve um dia que girou. Falei, então é assim que funciona, né? Quer dizer que chega uma hora que vai. Aí depois disso você não esquece nunca mais. Você só não pode querer fazer na frente de pessoas. Né? Eu fiz na frente dele porque você não é de questionar, mas quando você pega as pessoas muito intelectualizadas, né, muito inteligente, ela fala, né, gente muito inteligente, ela fala, nossa, o ventinho passou e não sei o que aconteceu. Aí quando você bate um papo, não pode bater um papo mais de 15 minutos com essa pessoa, não tem nada na cabeça. Ele pode vingar 2 minutos. Passou de 5 minutos, você já vê com quem você está falando. Então, são pessoas sem embasamento nenhum, nunca fez nada na vida, nunca pesquisou nada, não sabe nada, e aí por isso que ele está questionando. Então, faça sozinho. E quem tem que ter certeza é você mesmo. O outro não precisa ter certeza se consegue ou não consegue. Isso é uma coisa que é de fundamental importância. Né? Eu quero melhorar uma situação, né, financeira ou qualquer outra coisa, eu preciso confiar que eu vou conseguir. Não importa se vai demorar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 2 anos. Mas eu tenho que ter essa convicção dentro de mim que eu vou conseguir. Criar uma expectativa positiva é essencial. É mais ou menos como que na hipnose eu falo, né, que para que ela sinta uma perspectiva positiva, como se algo novo, algo diferente, algo muito bom estivesse para acontecer na vida dela a qualquer momento. Não é assim que eu falo? Então eu tenho que estar falando isso comigo, na minha mente, né, que vai acontecer alguma coisa muito boa na minha vida a qualquer momento. E eu criar essa expectativa. Tem gente que não faz isso. E a maioria não conhece essa tal dessa energia psíquica, né? Aquela convicção, como se algo novo, algo diferente, algo muito bom fosse acontecer na sua vida. Não é isso?
E você vai ter que fazer isso todas as manhãs. E vai ter gente aqui do seu lado, né, deixar bem claro, que o Napoleão Hill percebeu que esses caras, eles tinham um foco tão grande que o outro falava assim, isso não dá certo. Aí eles faziam assim, ó. Realmente não dá. E iam de novo, e de novo. E quando dava certo, aqueles que falaram que não dava certo, falavam assim, tem como você me incluir no seu negócio? Aí, teve um caso que ele entrevistou o cara, e o cara chegou para 8 empresários e falou assim, mas isso não dá certo. E isso, o cara já estava ganhando bilhões. Eu falei, mas isso não dá certo, então vocês não podem participar de um negócio que não dá certo. Não é? Ou seja, se ele tivesse ouvido aqueles caras, ele estaria, né, naquela coisa chamada de tábua de Moisés. Então, o que ele percebeu que pessoas bem-sucedidas não ouvem outras. Tem gente que você vai colocar ali o aparelho, colocar a mãozinha, ele fala, isso não vai movimentar. Aí você fala, realmente a gente não consegue movimentar isso. A hora que ele sair, tu bota a mão de novo. A criança cai, você olha, você fala, você não está vendo que você não vai conseguir andar? Daqui a pouco a criança ela vai, segura aqui, segura ali, cai de novo. São 1.200 quedas até dar os primeiros passos. A criança não desiste. E depois que a gente cresce, eu não sei o que acontece, a gente fica tão frágil, né? A gente não consegue mais. Cair uma vez, a gente traumatiza, não quer tentar de novo. Esse aí, por isso que quando a gente fala, tem gente quando você fala de economia, eles ficam revoltados, né? Falam, gente, vamos economizar um pouquinho, vamos desligar uma lâmpada, não é? Vamos, por exemplo, eu quero falar com o Mara. Fala, Mara, às vezes ela coloca um copo de água lá dentro lá da sala de hipnose, outro na sala de consultas, e aí às vezes eu bebo um aqui, tem outro lá, aí ela pegar aquele de lá e trazer para cá. Né? Já é uma dica de economia. Então a gente tem que aprender a pegar um maneco-neco, aquele bonequinho, coloca as moedinhas e vai tentando. Cria uma meta, quanto você quer colocar dentro do maneco-neco? R$100, R$500, R$1.000, os japoneses fazem isso. Os japoneses têm uma habilidade para juntar moedas e R$5, R$10, eles fazem caderneta de poupança que dá para comprar casa. Eu convivi com um cara chamado Mário Mitsuminami. Ele falou, até o final do ano eu vou reformar minha casa e vou comprar o meu carro novo. E fechou o final de ano, realmente ele fez tudo isso e ele deixou bem claro, ainda vou ter um caixa no banco que dá para comprar outro carro. Não desistir, tentar de novo e tentar de novo. Sabe, eu vou falar um pouquinho aqui de um cara, não gosto muito da música deles não, um tal de Chitãozinho e Chororó. Saíram do interior, lá de São Paulo, se não me engano, ou não sei de onde, e aí chegaram lá em São Paulo, foram na primeira gravadora, a primeira gravadora meteu e com a fita cassete, né, da musiquinha deles, o cara ouviu, falou, nossa, não presta não, meteu a porta na cara deles, foi na outra gravadora a mesma coisa, e eles tinham um Fusca. E aí na hora de voltar para o interior, né, porque não tinham conseguido nada, né, meio assim, cabisbaixo, aí um deles lá foi e ligou o rádio, e tem uma música lá do Raul Seixas, falando, tente mais uma vez, né? Aí eles pararam o carro e foram na próxima, e na próxima aceitaram eles viraram sucesso. Persistência, foco, cuidado que você está ouvindo a opinião de pessoas fracassadas, pessoas que nunca conseguiram nada e você está acreditando nelas. Você tem que tentar do seu jeito. O outro tentou do jeito dele. O jeito dele deu errado, mas o seu jeito vai dar certo. Se você tiver convicção, dá uma pesquisada também na área que você quer crescer. É bom ter informação. Não ouça pessoas mal-sucedidas, gente que tentou 2, 3 vezes, talvez ele não tentou 1.200 vezes, que nem os bebês antes de dar os primeiros passos, né? Então, vá pelo seu coração e não pela mente do outro, que a mente do outro já é uma mente de desistência, de pessoas que têm uma energia negativa, destrutiva. Ele não pensa que ele pode ir além dos limites e das limitações da família, dos pais e até dele mesmo, que é confiança em si mesmo, autoimagem, autoestima. Às vezes soa meio arrogante,
Mas nessa sociedade, se você não tiver um pouco dessa imponência, vamos chamar imponência, assim como aquela águia, aquelas leoas, não é? Se você não tiver um arquétipo forte, você pode ter certeza que você vai ser amassado, massacrado socialmente. Pessoas muito humildes socialmente, o final delas nunca é muito bom, hein? Então, tem que ser humilde quando o ambiente permite ser humilde. Mas quando alguém quer derrotar você, acabar com você, você tem que subir uma escala e se impor, que nem a águia ali. A pessoa tem que ter iniciativa. Iniciativa é fundamental. Ele tem que empurrar os outros. Por exemplo, eu tenho uma equipe ou família. Na família sempre tem gente que tem medo de tudo, né? E aí você tem que ser a pessoa. Se ninguém quiser ir da família, você tem que ir sozinho. Depois que você conseguir um pouco de sucesso, as pessoas vão ouvir você. Sim. Mas você tem que ter essa iniciativa. E por que eles têm medo? Eles não querem ver os seus fracassando ou, né, bancando o ridículo. Sim. Então por isso que eles falam que não dá certo, porque ninguém nunca daquela família fez. Então não é nem para prejudicar muitas vezes, mas é o medo deles tentando passar para a gente. E numa empresa, eu falo que a gente tem que seguir o mais forte, o que tem mais informação, o que já provou várias vezes que ele consegue realizar aquilo que ele está falando. E não seguir aquele que tem sucesso, aquele que tem mais dificuldade, né? Então a liderança, sim, iniciativa. Isso é preciso para se concretizar qualquer sonho. Se você não tiver liderança, né, no seu projeto, iniciativa, né, de abrir caminhos, outros não vão abrir para você. Isso aí, hoje, não precisa eu falar muito, porque vocês ouviram o vídeo aqui. Então a maioria não pensa fora da caixa. Esse cara, depois você me dá o nome dele, que eu preciso pesquisar sobre esse homem. Eu gosto de conhecer essas pessoas. Esse pensou fora da caixa. Esse cara pensa fora da caixa, que criaram, que isso não é possível. Você pode ver que na biologia, quem mexe com plantas, quem mexe, né, até com animais, mas silvestre, agora pássaro não. Pássaro, deixa esse negócio para lá, você não vai ter sucesso com isso. Aí o cara pensou fora da caixa e hoje é uma pessoa bem sucedida em toda a Bahia. Entusiasmo. Então, todos os dias você tem que acordar de manhã e falar assim, né? Obrigado por mais esse lindo e grande dia, onde realizarei tal coisa. Isso é uma afirmação? Uma afirmação positiva. Eu falei obrigado por mais esse lindo e grande dia, pode ser cada um dentro da sua, uns falam Buda, outros falam Deus, outros falam Alá, não é? Outros falam energia cósmica, não é? Cada um peça essa força maior para estar auxiliando você naquele dia. E outra coisa, quando você fala isso, não significa que você vai realizar naquele dia. Mas você cria uma energia tão poderosa, se você falar isso todos os dias, que começa a aparecer pessoas trazendo possibilidades, não é, de concretização daquele sonho. Pessoas que nem sabiam. Deixar mais claro, bem claro mais uma vez. Projeto pessoal não se retroalimenta se você não colocar a sua energia lá todos os dias. Quem que vai retroalimentar para você? Não é? Então, cuidado com isso. Então, todo dia é você que bota energia lá. Aí alguém chega para você, Ricardo, está demorando muito. Fala, é assim mesmo. E vai de novo, e fala de novo, e fala de novo, até você conseguir concretizar. E se você quiser realizar realmente, no final do dia você agradece por ter conseguido. Não vai demorar muito, isso vai acontecer. Não vai demorar muito, isso vai acontecer. E a gente vê resultado quando a pessoa pensa positivo mesmo. E não é um positivo só pensar positivo, mas essa afirmação na hora de abrir a boca, na hora de pensar, é uma manutenção do que você quer de forma positiva. Por isso que você está conseguindo agora. Eu fico abalado com uma situação e não coloco energia para sair da situação, logo eu vou parar debaixo de uma ponte.